Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no canal Ciência Free sobre alimentação e meio ambiente. O impacto da dieta sustentável na saúde humana e planetária. Você já parou para ler, para estudar, para poder se informar do que o nosso planeta está passando? Nós estamos num momento muito delicado e hoje a gente traz essa reflexão fazendo essa relação com a nutrição. Então, o que é a saúde planetária? O autor, ou os artigos, eles colocam que é o estado dos sistemas naturais da Terra ou os limites ambientais seguros dentro dos quais a humanidade pode viver. Então nós precisamos ter um ambiente favorável para a nossa sobrevivência. Ultrapassar esses limites planetários pode levar a um estado menos propício ao desenvolvimento humano, ou seja, afetando negativamente a qualidade dos alimentos e a suficiência da água. Essa é uma realidade que nós temos hoje, por conta dessas mudanças climáticas que estão acontecendo de forma muito rápida. E aí nós temos um autor que destaca os limiares dos sistemas naturais já foram ultrapassados, então nós já estamos vivendo uma mudança que em alguns processos ele já é irreversível. Mudanças climáticas, perda da biodiversidade e os fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo, decorrente principalmente do lançamento sobre o solo dos agrotóxicos e fertilizantes. Por sua vez, o clima e mudanças ambientais afetam a produção de alimentos, reduzindo os rendimentos agrícolas e aumentando a insegurança alimentar. Assim, nós temos, com essas mudanças climáticas, uma redução da produção de alimentos e, com isso, uma maior quantidade de pessoas, da população, coloquemos aqui, mundial, ela vai passar fome, ela vai ter necessidades em relação ao acesso ao alimento. Visto esta situação, eu trago o exemplo do azeite de oliva. Todos acompanharam, e a gente vê isso no próprio supermercado, o aumento do preço dos azeites, justamente por conta de que a União Europeia, que é justamente uma das maiores produtoras de azeite do mundo, ela tem o azeite como commodities, teve uma seca muito grande e uma queda brusca na produção da azeitona, que é o insumo necessário para a produção do azeite de oliva. E em 2023 nós não tivemos uma melhora dessa produtividade e agora em 2024 também segue justamente os preços cada vez maiores por conta dessa mudança do plantio e da escassez em relação à água para a produção deste azeite. O sistema alimentar ele representa o uso substancial dos recursos naturais e é um dos principais contribuintes para a degradação ambiental do planeta Terra, contribuindo em 20 a 30% do total das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. Então nós temos aí a produção agrícola e aqui a gente faz o destaque justamente com as produções que não são sustentáveis, e aí nós temos o agronegócio como uma ponta de lança justamente sobre esse desgaste do solo, a utilização dos fertilizantes, dos agrotóxicos, fazendo com que esse solo fique empobrecido, trabalhando também apenas as monoculturas, que isso não é sustentável. Então nós temos que o agronegócio não é sobre produzir alimentos, é sobre lucrar. O alimento ele é o efeito colateral desse plantio. E aí nós temos também que cerca de 80% do desmatamento mundial é relacionado ao sistema alimentar. E este sistema é a principal causa de mudanças no uso da terra e da perda de biodiversidade. Nós sabemos que o agronegócio ele trabalha com monoculturas. Todo o excedente, toda a produção que ocorre, que é realizado no agronegócio, não fica no nosso país. Ele é vendido como commodities, Então ele é totalmente exportado e nós não temos a utilização do que é plantado pelo agronegócio aqui no Brasil, sabendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Então fica esse questionamento. Por que nós produzimos tanto alimentos
e nós temos ainda 20 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave. É um questionamento que a gente faz. Então o agro ele não é sustentável. É uma forma de plantio onde eles vão gerar um estresse no solo e isso leva também à utilização de fertilizantes, nitrogênio sendo lançado diretamente nesse solo e esse solo ele vai empobrecendo com o passar do tempo. E aí a gente tem, como falado anteriormente, o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda tem indivíduos, né, a população que passa fome e nós temos também um quadro grande de obesidade. E aí nós podemos falar da sindemia global que acontece agora, que são essas mudanças climáticas, a obesidade e a desnutrição. Embora o sistema alimentar forneça alimentos suficientes para alimentar a população mundial, os atuais padrões alimentares globais resultam em cerca da metade da população mundial desnutrida, com fome e deficiências de micronutrientes, ou comem mal, resultando em obesidades e suas comorbidades. E isso tudo também por conta do lucro. O agronegócio, ele lucra com o plantio e com a venda dessas sementes, desses grãos, como commodities para o comércio exterior. Nas sociedades ricas, mais de 30% de todos os alimentos adquiridos, eles são desperdiçados. E isso é muito grave. Além das emissões diretas de gases dos resíduos desses alimentos desperdiçados, nós temos aí a redução do desperdício de alimentos, que levaria, né, a uma redução na produção de alimentos e, portanto, uma correspondente redução no uso da terra, da água e de outros insumos. Ou seja, desperdiçar alimentos também compromete a saúde do nosso planeta. E aí, nós falamos de quê? De dietas sustentáveis. Mas o que são as dietas sustentáveis? E qual o papel nosso, enquanto nutricionista, sobre as dietas sustentáveis? A FAO, em 2010, ela coloca assim, ela ressalta outros aspectos da dieta, além do seu valor nutricional, que devem ser considerados, tais como a sustentabilidade ambiental. Então, nós nutricionistas precisamos nos ater, nos preocupar com e por onde esse alimento está sendo produzido. Uma dieta sustentável ela é definida como um padrão de baixo impacto ambiental. E aí a gente tem essa produção que é do agronegócio, que ela não é em nenhum momento sustentável. É definida como um padrão de baixo impacto ambiental e que contribui para a segurança alimentar e nutricional para a saúde das gerações presentes, as gerações de hoje e as futuras. Dietas sustentáveis são protetoras, respeitam a biodiversidade dos ecossistemas, nutricionalmente adequada, segura e saudável, enquanto otimiza recursos naturais e humanos. A gente precisa ter esse texto fixado na nossa prescrição. Então, eu vou prescrever de onde? Nós precisamos começar a motivar os nossos pacientes a utilizar produtos da agroecologia, da agricultura familiar, da agricultura orgânica, que são produtos saudáveis, seguros e que também não vão comprometer o solo, né, a biodiversidade, porque não utilizam defensivos agrícolas, não utilizam veneno e assim a gente mantém também a saúde do planeta. E nós nutricionistas, nós precisamos, né? Portanto, questionar se as dietas saudáveis elas são mais sustentáveis. O que você prescreve é uma dieta sustentável? Outro detalhe, essa sinergia, né, que é encontrada a partir de mudanças de dietas baseadas em animais para dietas baseadas em vegetais. A gente tentar trabalhar com o nosso paciente e com a gente mesmo, né, reduzir esse consumo de proteínas de origem animal, dando maior ênfase
as proteínas de origem vegetal. Outro detalhe dentro dessa perspectiva de sustentabilidade é a redução do consumo de ultraprocessados por alimentos frescos e integrais. Isso é uma atividade que nós precisamos fazer educativa com os nossos pacientes. Essa pirâmide invertida, ela é uma pirâmide que tem uma publicação que é usada na Bélgica. E aqui nós temos a água como um dos principais, vamos colocar, nutrientes para ser consumido. A gente sabe o papel da água no nosso corpo. A gente tem aqui alimentos mais naturais, de origem vegetal, os óleos, as castanhas, as amêndoas, as frutas. Nós temos aqui o consumo moderado de proteína de origem animal. Nós temos uma redução do consumo de carnes vermelhas e a utilização muito pouca, a possibilidade de se utilizar muito pouca dos alimentos ultraprocessados. Essa é uma ideia que a gente precisa também discutir com os nossos pacientes. E nós temos, no Brasil, o nosso guia alimentar. O guia alimentar, ele é um guia prático para que a gente possa conhecer e a gente possa trabalhar com o guia com o nosso paciente. Então é muito importante que você leia. Aí a gente vem para definir o que é o sistema orgânico. O sistema orgânico, quando a gente fala de todo um processo pelo qual esse alimento ele é cultivado. O sistema de produção orgânica que proporciona os benefícios nutricionais ao alimento e também as questões de sustentabilidade que o envolvem. Quando a gente pensar na prescrição de um alimento orgânico, a gente vai pensar nesse alimento em toda a cadeia produtiva, não simplesmente na compra do orgânico, mas a gente precisa entender essa cadeia produtiva para a gente poder ainda mais valorizar o sistema orgânico. E aí você tem o que é o alimento orgânico. Olha só que importante. É o alimento que foi cultivado de maneira mais natural possível, produzido de maneira sustentável e localmente, em busca contínua da diminuição na dependência de insumos externos à propriedade, através de práticas que favoreçam o uso saudável do solo, da água e do ar, de modo a reduzir todas as formas de contaminação e desperdícios de recursos não renováveis de acordo com a legislação vigente. Você sabe que existe uma legislação vigente para o plantio de orgânico, então é importante também que você se aproprie dessas informações. E por que a gente precisa cuidar do nosso planeta? Porque a gente sabe que depois da Revolução Industrial, nós tivemos um processo muito rápido de crescimento através da utilização dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, o petróleo, ele lança na atmosfera gases e esses gases vão interferir na temperatura, e a gente já vê isso em 2024, dificultando cada vez mais a sobrevivência no planeta. E nós temos também esses gases, a gente pode ver aqui, esses gases que são produzidos através de quê? Através da agropecuária e da agricultura. Nós temos o metano, nós temos o óxido nitroso, nós temos o óxido nítrico e demais gases que são produzidos principalmente na utilização de fertilizantes, na fixação de nitrogênio com esses fertilizantes. Os agrotóxicos, eles são ricos em nitrogênio, então isso compromete porque lança para a atmosfera o óxido nitroso. O óxido nitroso ele vai comprometer também a nossa questão climática. E aí quando a gente pega a produção de alimentos de origem vegetal, aqui a gente vê a produção de 1 quilo de feijão, a quantidade de água, de espaço, de fertilizante, de agrotóxico que é utilizado, quando comparado a 1 quilo de carne
de origem, né, bovina, carne bovina, e a gente vê a quantidade de área, de água, de espaço que a gente vai necessitar para cultivar esse animal, para poder ter esse 1 quilo de carne. Então, essa atividade, né, da agropecuária, ela também tem um impacto grande na produção de gases de efeito estufa, sabendo que o Brasil ele é o segundo maior produtor de carne do mundo. Daí o que é que nós temos? Nós temos uma área de 351 milhões de hectares onde se produz gado. E esse gado, ele produz uma quantidade muito grande, nós vimos no slide anterior, de metano. Esse metano, ele vai comprometer a temperatura, as alterações climáticas do nosso planeta. Pela maior produção, sendo a segunda maior produção de gado do mundo, nós temos uma alta produção de CO2, temos uma alta produção de metano e também o Brasil, ele é um dos principais consumidores de agrotóxico que lança esse nitrogênio no solo, aumentando a produção de óxido nitroso. E aí, o que a recomendação ela coloca? Para que haja uma redução dessa produção de nitrogênio. Pelo visto, nós temos o aumento a cada ano do uso de agrotóxico e isso tem um impacto direto na saúde do planeta e na saúde do consumidor. O uso de agrotóxicos. A fertilização excessiva, tanto acidental como deliberada, para maximizar as colheitas é comum. O excesso de nitrogênio produz uma série de problemas ambientais, inclusive zonas costeiras mortas e mortandade de peixes, perda de biodiversidade, poluição de lagos, rios, lençóis freáticos, doenças respiratórias, aquecimento global e destruição da camada de ozônio. A triste ironia é que o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados reduz a fertilidade do solo, tornando necessário o uso de quantidades cada vez maiores para manter a produção. E aí nós temos, desde 1960, a Revolução Verde. E aqui a gente pode ver a quantidade de nitrogênio que é fixada ao solo, mas eu destaco aqui no último ponto que nos últimos 40 anos a eficiência dos fertilizantes nitrogenados diminuiu 2/3 e seu consumo por hectare aumentou 7 vezes. Em outras palavras, sempre há necessidade a cada plantio, como eu falei anteriormente, você precisa aumentar a dose do veneno porque já não faz mais efeito como do plantio passado. Então isso é muito grave para a gente por conta de toda a repercussão que nós vamos ter em relação à saúde do planeta. E aqui a gente destaca que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. 4 empresas grandes multinacionais são as fornecedoras desses venenos aqui para o Brasil. E isso é lançado ao solo praticamente todo dia. Existe um documento que diz que o povo brasileiro ele consome, sem querer, em média 7,3 litros de veneno por ano. Sem você querer, mesmo você consumindo orgânico, mesmo você tendo todos os cuidados, a gente tem o consumo de 7,3 litros de veneno por ano. Então isso é muito preocupante, porque a gente sabe que em várias publicações já são vistas em decorrência desse alto consumo ou exposição, as doenças crônicas aí se manifestando, principalmente doenças neurológicas. No Brasil foi feito um estudo do impacto dos agrotóxicos na saúde humana nos últimos 6 anos. Foi feita a revisão de 51 artigos de diferentes universidades brasileiras e o que foi encontrado? Os estudos eles revelaram que o efeito mais evidente foi a genotoxicidade, alterando as vias metabólicas e oxidativas e provocando danos ao DNA e alterações epigenéticas. Então, essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil, principalmente esses agrotóxicos causando danos ao nosso DNA. Também nós temos uma outra situação. O agrotóxico, ele empobrece o solo. Ele, através da agricultura convencional, lançando nos solos herbicidas, fertilizantes e pesticidas,
você tem o microbioma da planta fragilizado, você tem o solo pobre, e isso vai repercutir diretamente no consumidor, que somos nós. Quando a gente trabalha com uma agricultura de sustentabilidade, a gente tem biofertilizantes, a gente tem bioestimulantes e a gente tem controle microbiológico. Nós temos a saúde da planta e nós temos um solo rico, o microbioma desse solo ele é rico. E quando a gente olha para o consumidor, a gente também vai gerar saúde. Então, é importante você, nutricionista, trabalhar essa consciência do paciente. Você falar com o seu paciente para fazer uma transição para o consumo de alimentos, né, da agricultura, que sejam da agricultura familiar, procurar as feiras orgânicas na sua cidade. Então isso é muito importante que a gente trabalhe e faça uma força-tarefa para educar a nossa população. Nisso, a gente tem que as comunidades microbianas da raiz do intestino, elas existem sob condições semelhantes. Então a gente tem um funcionamento, o solo ele é vivo. Então a gente precisa cuidar desse solo. E a partir do momento que a gente trabalha essa consciência de educação, a gente vai utilizar menos produtos da agricultura convencional e utilizar mais orgânico e produtos da agricultura familiar. Agrotóxicos e metais pesados. A gente vê também que a grande quantidade de metal pesado que é despejado no solo com os pesticidas aumenta essa contaminação das plantas e naturalmente quando há o consumo pelos seres humanos a gente pode aqui desenvolver várias doenças, né? Os pesticidas e os metais pesados que são lançados e que fica, na verdade, na matriz da planta. Gente, e não existe forma de retirar esse veneno, esse agrotóxico. Lavando com bicarbonato ou hipoclorito de sódio ou água sanitária, deixando de molho, lavando as folhas, nada disso vai retirar, porque esse agrotóxico ele é colocado desde o primeiro plantio, né, lá da semente até a colheita. Então, o agrotóxico ele vai estar no sistema, ele vai estar na matriz da planta. Então, tolice você achar que lavando com algum desses que foi citado, você vai conseguir fazer a retirada. Não vai. E aí você tem também um trabalho que ele coloca justamente o potencial de compostos fenólicos, dos compostos bioativos, quando você utiliza o orgânico. Aqui nós temos que o consumo de orgânicos durante um período de 4 semanas melhorou a expressão. Aqui é um marcador, né? Uma enzima que melhora a coenzima Q10. A gente sabe que a coenzima Q10 ela tem um potencial e uma importância muito grande no nosso corpo. E aí o consumo de alimentos orgânicos facilitou o aumento e a expressão de mais coenzima Q10. Provando, dentro dessa realidade, que o padrão alimentar, um padrão mais seguro, mais saudável, ele é melhor para o nosso organismo. E aí vem uma outra questão, que é a produção de plásticos e sustentabilidade, visto que nós estamos falando de saúde planetária e saúde humana. E os plásticos, eles impactam diretamente a nossa saúde também. A produção de plásticos em 1939 foi de 100 mil toneladas. Aí a gente tem em 1953, 1964, em 2014, 311 milhões de toneladas. Existe uma projeção para 2035, se as mesmas tendências elas continuarem, essa produção ela vai dobrar. E em 2050 ela dobrará de novo, com a possibilidade ainda de ter um aumento a mais de 20%. Então isso é muito preocupante para nós, por conta da grande quantidade de plástico que é produzida. 26% de toda a produção é destinada à embalagem, à produção de plástico, produto concebido para ser descartado. Apenas 14% das embalagens elas são coletadas e dessas 5% é utilizado na reciclagem. Ou seja, quase nada. 14% são queimadas, 32% chegam ao meio ambiente como poluente.
O relatório de Davos, né, estima que existam mais de 150 milhões de toneladas de plástico e até 2050 o plástico existente nos oceanos superará a quantidade de peixes. Então isso é muito preocupante e a gente vê determinadas redes de supermercado vendendo frutas cortadas em pratos de isopor, com papel fita-filme. A gente precisa fazer um trabalho, né, de desconstrução dessa ideia. A gente sabe que existem pessoas com limitação para fazer o corte de determinadas frutas, mas é de forma muito exagerada. A gente tem uma produção muito grande de garrafas e isso a gente sabe também que os plásticos são disruptores endócrinos. Por fim, como a atividade humana está transformando a fisionomia da Terra, entre eles nós temos, né? Crescimento da população humana 10 vezes maior nos últimos 3 séculos, criação de 1,4 bilhão de bovinos produzindo metanos, a gente viu também, exploração de 20 a 50% da superfície terrestre, nós temos a destruição das florestas tropicais, ampla construção de barragens e desvios de rios, exploração de mais da metade de toda a água potável a que temos acesso, diminuição de 25% de peixes nas regiões de afloramento e 35% na plataforma continental, uso de energia 16 vezes maior no século XX, elevando as emissões de CO2 e enxofre a mais do que o dobro dos níveis naturais, uso de fertilizantes, que nós já falamos, na agricultura acima do dobro dos níveis naturais, aumento das concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa aos maiores níveis em mais de 400 mil anos, isso é gravíssimo, tá? E aí a gente se pergunta, né? Como é que fica tudo isso? Aqui nesse gráfico, nesse desenho, ele traz muito claramente o que é que está acontecendo com a saúde planetária. Pelo aquecimento global, o que é que nós temos? O aumento da temperatura dos oceanos, isso é grave. Nós temos uma modificação do pH nos oceanos e nós temos uma redução de oxigênio. Fora isso, nós temos os degelos das grandes geleiras, dos polos, nós temos o aumento, né, da temperatura na terra, né, no solo, e isso faz também com que esse derretimento das geleiras aumentem os níveis do mar e a mudança de pH, o aumento da temperatura no oceano leva à morte dos peixes. Então a gente está num momento muito delicado. Esse momento nós chamamos de antropoceno. Nós estamos na era do antropoceno. Depois que a Revolução Industrial ela começou, nós tivemos esse aumento de forma exponencial. E isso é muito grave. Nós precisamos ter, né, o nosso trabalho de conscientização, principalmente para a utilização de alimentos que venham da agricultura familiar, porque isso diminui a utilização de uso de fertilizantes, de agrotóxicos, que leva ao aumento da temperatura do nosso planeta. E o que eu devo fazer enquanto nutricionista? Então nós temos o quê? Nós temos conhecer os produtores no entorno da nossa cidade, os produtores de orgânicos que trabalham com a agricultura familiar, estimular os pacientes a procurar as feiras livres orgânicas e de pequenos produtores, melhorar as nossas redes sociais. É importante que você faça uma publicação colocando nas suas redes para as pessoas que acompanham o seu trabalho, para que elas possam consumir mais produtos naturais, reduzir a utilização de produtos industrializados, de ultraprocessados e buscar as feiras orgânicas, participar de grupos que trabalhem a questão da fome, aí a gente tem o CSA Brasil, reduzir os desperdícios e principalmente o planeta está em esgotamento, precisa de você, precisa de mim. Então esse apelo, essa luta, ela é de todos nós. Nós precisamos reduzir o aquecimento global para que nós possamos viver. É isso que a gente precisa fazer. Essa consciência de planeta é importante que você tenha. Aqui a gente deixa um link, né,
das feiras, e aqui em Fortaleza nós temos aproximadamente 158 feiras de orgânicos de pequenos produtores. Então procure, se informe e divulgue aos seus pacientes, aos seus amigos, aos seus familiares, para que possam utilizar produtos da agricultura familiar. No mais, espero que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse conteúdo e até o próximo programa. Até mais!